Vamos ver os melhores momentos da vitória vascaína sobre o Fluminense. Daqui a pouco vamos mostrar Paysandu e Internacional também. Olha, o Rafael Claus paralisa o jogo logo no comecinho por causa de um drone. Olha lá, sobrevoando São Januário, carregando a letra C. Uma alusão à queda do Fluminense em 1998. Foi barato esse drone. Bom, a vitória é muito importante para o Milton, né? Pro Luiz Fabiano, pro moral do... Sim, é momento que o Milton Mendes tenta, assim, legitimar seu comando perante esses jogadores experientes, né? Não é fácil. E você tinha hoje no banco o Nenê, você tinha o Muriqui, você tinha o Andrezinho, né? Então, o Wagner, quer dizer, jogadores importantes, experientes que vieram para reforçar o Vasco, mas de repente as coisas não se encaixam, né? E o Milton Mendes tem que utilizar outros jogadores como está fazendo, acabou fazendo boas substituições. O Vasco fez um primeiro tempo melhor que o Fluminense, mas o Fluminense cresceu, reagiu no segundo tempo, foram 2 viradas de um jogo bastante emocionante, principalmente no segundo tempo, e o Vasco está lá no topo da tabela agora com 2 vitórias em 3 jogos, né? E surpreende, porque todos os prognósticos, assim, analisando o início de temporada do Vasco, são para um trabalho para permanecer na Série A, né? Para não correr grandes riscos. E o Vasco está lá, já consegue 2 vitórias importantes que vão consolidando o trabalho do Milton lá em São Januário. O Vasco na estreia contra o Palmeiras jogou Pikachu, jogou Nenê, jogou Fabiano e o Vasco criou. No primeiro tempo o Vasco finalizou mais que o Palmeiras, teve mais posse de bola, mas tomou 2-0. Segundo tempo 4-0. No final do primeiro tempo, o segundo gol do Palmeiras é o mano a mano. Aquele gol que acontece realmente no final do jogo, quando o time já está desesperado. Era final do primeiro tempo, quando o Palmeiras fez 2-0. E o Vasco já tinha flertado com o empate. Teve uma chance depois com o Douglas, que ele roubou uma bola, uma saída errada do Palmeiras, chutou por cima. Chances claras que o Vasco criou. Não adianta você criar chance se você é muito vulnerável lá atrás. O Vasco mostrou ali que era muito vulnerável. Aquele jogo foi necessário para o Milton Mendes ganhar um aval, digamos assim, um aval do Eurico, da torcida, de geral. Para entender o seguinte, não dá para jogar com um time que volta marcando com 7. Perde a bola, o Nenê não marca, o Fabiano não marca e o Pikachu muito pouco. Então ele sacrificou alguém, tirou o Nenê, que não vinha numa boa fase, de fato. O Nenê não reagiu bem, a atitude dele no jogo com o Bahia não foi legal. Ficou desfilando pelo campo ali, lentamente caminhando para o banco, para que todos vissem que ele ia para o banco. Como se fosse um absurdo ele ficar no banco, ele é um bom jogador, mas ele joga no Vasco. O Vasco é um clube grande, não entendo o Nenê ter esse tamanho todo no Vasco. É importante para o Vasco? Sim, no momento que o time era muito fraco, um time que caiu para a segunda divisão e ganhou lá no Campeonato Carioca. Isso aí não põe ninguém na história do Vasco. Então, um bom jogador, útil para o Vasco, sem entender o seguinte, é um veterano que pode ajudar o Vasco, não pode ser titular absoluto do Vasco. E o Luiz Fabiano, que foi a opção do técnico, deu passe para gol e gol contra o Bahia. E hoje fez um gol de cabeça que abriu o placar. Então o Luiz Fabiano tem que jogar. Até aqui ele está entregando nesse começo de campeonato o que se espera dele. E o Nenê ficou no banco. Se o Nenê mudar o comportamento, conseguir jogar de uma forma um pouco mais ativa quando o time não tem a bola, talvez ele possa até participar como titular. Como arma do banco hoje funcionou bem. Para esse momento é o melhor para o Vasco. É incrível, mas o Vasco teve hoje jogadores do banco que saíram para mudar o jogo. Então, para quem outro dia parecia não ter time nenhum, conseguiu vencer o Fluminense, que é uma boa equipe, e já tinha derrotado o Bahia, é um avanço significativo. E eu acho que o outro ponto importante que não houve na Série B ano passado, até por questões tanto quanto políticas, né? O Eurico Miranda muito vaiado pela torcida, os preços de ingresso eram incompatíveis com o futebol e com a segunda divisão, então públicos pífios nos jogos do Vasco ano passado, muito inferiores, por exemplo, aos do Botafogo, quando o Botafogo esteve na Série B um ano antes. E agora não, 20 mil pessoas em cada um dos jogos. São Januário foi de novo uma atmosfera favorável para o time e isso é fundamental. O Vasco tem que usar lá a colina para intimidar seus adversários, para se impor, para conseguir ganhar os jogos. O mando de campo é muito importante para o Vasco. O Vasco está no momento agora com 6 pontos, mas ainda é muito cedo para saber até onde vai. Vai começar a sair, fazer jogos fora. A primeira experiência foi ruim. A gente ainda vai saber como vai ser a estratégia do Milton para montar a equipe fora de casa, que foi um desastre contra o Palmeiras pela vulnerabilidade, né, defensiva. Mas hoje foi uma vitória muito marcante, bacana, diante do Fluminense, que eu achei meio confuso. Acho que o Fluminense hoje, especialmente depois do gol de empate, foi um time que sucumbiu ali, né? O Fluminense não conseguiu administrar, não agrediu mais. E os 2 pênaltis, para mim, aconteceram. Acho que os 2 foram bem marcados, o árbitro foi muito bem. Foi uma grande, enorme vitória. Foi muito bom. Assim, nos dá tranquilidade, um alento. Contra uma equipe muito boa, né? Muito bem treinada.
como variações, mas vocês viram que também nós mostramos argumentos bonitos, jogadores com personalidade, tranquilidade, fazendo variações, mudando o jogo, dando amplitude, largura, velocidade. Eu acho que nosso torcedor sai satisfeito não só pelo resultado, mas também pela exibição e pela entrega, principalmente. Não é fácil a gente falar, levarmos 2 gols de pênalti dentro de casa, né? Li qualquer coisa durante a semana sobre quando vinham a São Januário, sempre faziam os gols de pênalti, né? Que caía em São Januário era pênalti. Então, eu acho que continua isso, né? Então não era para o time, era para a pessoa. Hã? Era no gol de cá. Mas, felizmente, gente, brincadeiras à parte, o trabalho continua. Foram 2 vitórias importantes. Deram força, o nosso torcedor nos deu um alento muito grande, nos deu uma força muito grande, mas foram só 2 vitórias. Então, precisamos mais, muitas, para conseguir nosso primeiro objetivo e depois ir buscar os outros que também estão na nossa agenda. Eu não gosto de tomar gol simples, sabe? Entra um cara que é destro pelo lado esquerdo, é óbvio que ele vai procurar sempre driblar para dentro. Né? Marca o cara na vertical, dá o fundo para ele, não pode dar o meio onde ele quer. E aconteceu, então já conversei com os caras, já falei, faltou experiência, faltou segurar um pouquinho a bola, ter mais tranquilidade. Pô, fiquei chateado, porque pelo segundo tempo, perder não, empatar tá legal, estava de bom tamanho.